Bom, gente, vamos lá, vamos começar. Queria primeiro começar agradecendo, né, a presença de todo mundo aí nessa noite com a gente. Agradecer esse espaço que a Albric abriu para a gente, né, aqui no Instagram, que é o nosso Albric Inspires, que é um espaço, acho que tem muitos objetivos, mas dois muito grandes são da gente se manter próximo, né? Tá todo mundo vivendo essa situação que acho que ninguém nunca imaginou viver, e a gente está, enfim, cada um na sua casa, mas que a gente tem tentado com esse Albric Inspires estar perto da nossa comunidade, dos pais, enfim, de todo mundo. E, além disso, trazer temas muito relevantes que estão sempre conectados com os pilares da escola, tá bom? Tá todo mundo conseguindo ouvir a gente direitinho? Você me ouve, professor? Eu ouço direitinho. Então, tá bom. Bom, gente, é isso. Então, acho que deu 6h30 aqui, vou começar. A gente vai falar um pouquinho hoje sobre alimentação, né? Sobre alimentação saudável. E nada melhor do que um especialista aí para bater esse papo com a gente. Hoje a gente vai conversar com o Carlos Augusto Monteiro, que é professor titular do Departamento de Nutrição da Faculdade de Saúde Pública e coordenador do Núcleo de Pesquisas Epidemiológicas da USP. E aparece na lista Highly Cited Research de 2018. Uau! E está entre 1% dos pesquisadores do mundo com maior número de citações. Né? O seu trabalho tem um impacto muito grande na literatura científica internacional. Mas eu acho que eu vou jogar a bola para você se apresentar um pouquinho e contar para a gente um pouquinho do seu trabalho. Tá bom? Tá bom, obrigado. Bom, prazer estar aqui com vocês para essa conversa. Pretendo que seja bem informal, né? Alimentação é alguma coisa que é muito importante, né? Para a saúde, a área que eu trabalho é essa, a relação entre alimentação e saúde, particularmente com relação a doenças crônicas. Trabalho há muito tempo nessa área e essa área vem sofrendo muitas modificações, né? Que a gente costuma dizer que há uma quebra de paradigma nessa relação entre alimentação e saúde, né? Dada a quantidade de novos estudos que mostram que essa alimentação influencia a saúde de várias maneiras, né? Então, aquela ideia de que a alimentação influencia a saúde porque a gente consome muito sódio, muito açúcar, muita gordura saturada, ou falta fibra, falta proteína, isso é só parte da história, né? A alimentação tem há mecanismos que relacionam a alimentação com a saúde que vão muito além dos nutrientes, né? Então, em função disso, é que as recomendações sobre alimentação saudável, hoje em dia, elas vão muito além de você consumir menos sódio, menos açúcar, menos gordura saturada, né? E tem muito a ver, como a gente vai certamente discutir em detalhe, com o processamento de alimento, né? Como o que acontece com o alimento desde o momento que ele é produzido na agricultura, né? Todo o alimento é produzido na agricultura. A indústria não produz alimentos, ela transforma esses alimentos, né? E essa transformação, ela pode ser benéfica, ela pode ser neutra, do ponto de vista da saúde, e pode ser prejudicial, né? Então, hoje em dia é importante a gente considerar o processamento de alimentos, né? Essa é uma área que o nosso grupo trabalha há muito tempo. Que legal, acho que a gente vai falar um pouquinho sobre isso. E eu acho que tudo isso que está falando, muitas vezes as pessoas nem sabem, de fato, né? Muitas vezes o que estão comendo, né? Quando pegam um alimento ultraprocessado, por exemplo, né? Acho que isso tem começado a mudar um pouquinho, mas eu acho que a maioria das pessoas, de fato, não sabem, quebra, né? de paradigma é exatamente em função disso, né? Que há, digamos, 50 anos atrás, ou talvez 100 anos atrás, a gente sabia o que estava comendo, porque os alimentos eram os alimentos naturais, né? Enfim, os cereais, os grãos, as frutas, a hortaliça, a carne, o leite, né? Houve uma mudança muito grande no sistema alimentar. Então, hoje, a proporção de alimentos que a gente come na sua forma natural, ela cada vez é menor, né? Em alguns países, como nos Estados Unidos, por exemplo, já, enfim,
muito Quase poucas nada, né? pessoas consomem alimentos de verdade, que a gente chama, né? Então, essa mudança levou enfim, a gente repensar as recomendações sobre alimentação saudável. Com E o certeza. Brasil é muito interessante, esse é um outro trabalho do nosso grupo, a gente ajudou o Ministério da Saúde em 2014, foi lançado um guia alimentar para a população brasileira, né, que justamente que leva em conta esse novo paradigma para a relação entre alimentação e saúde, né? Uhum. E uma coisa que eu costumo dizer é o seguinte: a relação entre alimentação e saúde é muito complexa, mas para se ter uma alimentação saudável não é tão difícil. É uma aparente contradição, né? Quer dizer, para a ciência há muito que se pesquisar. Agora, as recomendações, elas podem ser bastante simples, né? Com E o certeza. guia alimentar para a população brasileira tem essa característica. As recomendações são extremamente simples, né? Então, a gente tem um vídeo de 4 minutos que resume essas recomendações A gente vai passar ele agora, e né? que a gente pode passar, né? Eu acho que é interessante Uhum. para ver, e aí a gente discute um pouco por que essas recomendações, né? Qual é a A gente base vai para elas, né? passar. Combinado. Antes de eu passar, só queria te fazer uma pergunta que apareceu bastante pra gente, que é sobre isso, né? Essa coisa da alimentação, ele tá muito falado, é um tema muito falado por todo mundo, principalmente na internet, né? E aí eu queria só ouvir um pouquinho de você desse desafio que é falar com alguém que é formado especificamente para isso, né? Que é graduado e tem essa formação mesmo, porque eu acho que o que a gente mais tem hoje são pessoas na internet falando sobre isso, né? O Instagram acho que é um canal muito forte para isso. E essas pessoas, acho que nem sei se elas têm noção do quão influenciadoras elas são, né? Porque de repente tem a blogueira fitness que tá lá e fala e uma coisa que funciona para o corpo dela, né? Para o mecanismo todo dela, obviamente não vai funcionar para todo mundo. Então eu acho que por isso que a gente quis trazer alguém, né, renomado aí Uhum. nessa área para poder falar com respaldo de tudo isso, né? Tá bom? Eu vou colocar o videozinho aqui para a gente ver, Tá gente. A gente vai bom. ver um videozinho que o professor comentou com a gente. Deixa eu só. Dá para ouvir? Acho que não. Não? Tá no máximo o volume aqui. Será que não? Não, é zero, assim, de som, Vocês, nada. vocês veem o vídeo? Sim. Eu acho que eu não sei colocar o som. Como será? Porque aqui tá no máximo o som. Tá sem som, né, gente? Mas a minha voz vocês escutam. Sim. Olha lá. Mas você consegue ouvir o Eu vídeo? consigo, eu tô ouvindo. Ué, mas será que aí não dá para captar direto do microfone? Vou tentar aqui, eu vou tirar o vídeo, para só um pouquinho. Peraí, gente, peraí. Eu acho que não sei se vai dar, gente, para ver o som. Será que a gente consegue falar sobre o vídeo? Eu A vou gente tentar. pode tentar. Peraí que eu vou tentar aqui um pouquinho. Eu vou tentar fazer só mais uma tentativa, tá, gente? Tá. Da gente colocar aqui. Eu vou tentar colocar o vídeo no meu computador e vou tentar filmar ele pra gente. Acho que a gente consegue desse jeito. Ai, gente, nervoso, né? Ao vivo. Vou fazer só mais um teste aqui dele. Deixa eu falar um pouquinho desse vídeo, porque é uma coisa que foi realmente uma surpresa super agradável, né? A gente fez, enfim, trabalhou durante 3 anos nesse guia alimentar. Ele tem umas 100 e poucas páginas, enfim, muitas fotografias e tal. Enfim, há muita informação. E aí um dia um grupo de jornalistas me procurou, jornalistas do Congresso, do Senado, a equipe de jornalistas do Senado brasileiro. Me procurou e falou: a gente fez um vídeo de 4 minutos sobre o guia e tal. Eu até fiquei com medo, né? Falei, meu Deus, 4 minutos e tal. Como assim, né? E ficou fantástico, assim. Então, Ficou realmente, por isso que mesmo. eu gosto muito de mostrar, porque, assim, enfim, Eu vou essa abrir coisa ele. da comunicação, né? As pessoas profissionais, como conseguem. E, ao mesmo tempo, a gente se confirmou
que as recomendações realmente eram de fácil entendimento, de fácil compreensão, né? Tanto que os jornalistas conseguiram traduzir isso num vídeo de 4 minutos, né? Então, Eu vou tentar colocar mais uma vez aqui. Vamos ver se rola o tá. som. Senão eu vou tentar filmar do Note. Vamos ver. Aqui. Eu fiz um teste com a Bia e funcionou. E aí, não? Não. Então, não. Ai, gente, desculpa. Eu fazer refeições caseiras. Eu vou filmar. Agora sim, agora começou mas agora. eu abri no notebook. Eu abri aqui no Note e eu vou mostrar a tela para vocês, tá bom, gente? Eu acho que é o jeito mais fácil isso. Vamos lá. Vou mostrar assim, pode ser? Pode, isso. Vamos lá. Mas Metade dos tá assim? adultos está acima do peso ideal e 17% são obesos. Os hábitos alimentares do brasileiro preocupam os órgãos de saúde, que recomendam mudanças no estilo de vida, na forma de se alimentar e até um maior envolvimento com o ato de cozinhar. Veja agora os 10 passos para uma alimentação saudável e equilibrada. 1. Faça dos alimentos frescos a base da sua alimentação. Essa é a regra de ouro. Os alimentos in natura são mais balanceados e contêm mais nutrientes. 2. Use com moderação óleos, gorduras, sal e açúcar. Esses ingredientes, em pequenas quantidades, deixam a comida mais saborosa sem desbalancear o teor nutricional. 3. Limite o consumo dos alimentos processados. Use-os como parte de uma refeição baseada em alimentos frescos. A indústria adiciona sal ou açúcar em grandes quantidades para aumentar a durabilidade desses produtos. 4. Evite os alimentos ultraprocessados, que são ricos em gorduras ou açúcares e têm alto teor de sódio, além de aditivos e pouca fibra. Esses alimentos favorecem o ganho de peso e o surgimento de várias doenças. 5. Coma com regularidade e com atenção. Sempre que possível, faça refeições em companhia. Isso ajuda a desenvolver relações e é mais prazeroso, além de evitar que se coma rapidamente. 6. Faça suas compras em locais que ofereçam variedades de alimentos frescos, como feiras de produtores. Prefira verduras, legumes e frutas da época produzidos na região. 7. Valorize o ato de cozinhar e partilhe suas habilidades culinárias, especialmente com as crianças e os jovens. Se ainda não sabe cozinhar, procure aprender. Ai, meu Deus. Sei lá o que aconteceu, gente. Mas eu acho que é isso. Deu para ter uma noção, né, professor? Tá, não, deu sim. O que a gente deu. pode fazer? Apagou o vídeo aqui, gente. Não, A gente tudo- pode... Sabe o que a gente faz? A gente manda o link, a gente posta... A gente pode Isso. colocar no nosso Instagram? O vídeo? A gente pode postar aqui no Instagram da escola, será? E ó, no Google, se você olhar, colocar no Google Guia Alimentar para a População Brasileira vídeo, vai aparecer a versão em português, inglês e espanhol. Então, enfim, tá no YouTube. Combinado. E a gente vai mandar o link, a gente posta aqui para vocês. Boa, a gente manda o link e a gente posta. Mas acho que a gente pode comentar um pouquinho sobre o vídeo, né? Tava quase no final. Vamos lá. Então, como eu falei antes, né, quer dizer, na realidade, a questão do processamento de alimentos é um dos aspectos mais importantes, né, e o Guia Brasileiro é o primeiro que passou a incorporar essa questão na recomendação nutricional. Os guias alimentares, assim, tradicionais, eles são, na realidade, guias para nutricionistas. Então, eles são direto, extremamente né? técnicos e tal. As pessoas não servem para a educação alimentar, né, da população. Por quê? Não adianta se eu disser para você, diminua o consumo de gordura saturada. Bom, mas onde tem gordura saturada?
como é que eu faço isso, né? Então, o processamento de alimentos, as pessoas conseguem reconhecer, quer dizer, os 4 grupos de alimentos que a gente identifica, né, todo mundo consegue conhecer, né? E uma coisa muito importante é assim, em nenhum momento o guia alimentar, ele recomenda que a pessoa só consuma alimentos in natura. É impossível isso, e não é nem necessário, né? Isso aí era, enfim, séculos atrás, ou milênios atrás, então não tinha jeito, você comia só da natureza. A industrialização dos alimentos, ela pode ser extremamente benéfica, principalmente porque ela aumenta a duração dos alimentos, né? E ela diminui também o tempo que a gente utiliza para preparar os alimentos. Então, isso é muito importante, né? Então, como no vídeo é colocado, tá bom, a alimentação básica tem que ser alimentos in natura ou minimamente processados. Então, veja, o arroz e feijão não é um alimento in natura. Eu ia falar esse exemplo. A indústria, o que você faz? Você seca o arroz, seca o feijão, você embala, né? Enfim, você tem um processamento, que é esse processamento mínimo, né? Enfim, mas a gente macarrão. Não modifica o alimento em si, né? Não coloca... A modificação, você não adiciona nada no alimento, não adiciona mais nenhum outro adiciona ingrediente. nada, mas você pode modificar, você pode moer, secar, congelar, você pode, enfim, fazer várias operações, em geral, físicas, né? Pode fermentar também, que é um processamento biológico, fermentar o leite, transformar em iogurte. Ele continua sendo do que a gente chama do primeiro grupo, que é o alimento in natura ou minimamente processado. O segundo grupo é extremamente importante, que é o de ingredientes culinários processados, que foram, de certa maneira, vilanizados, né? O sal, o açúcar, a gordura. Agora, se a gente sabe que alguns alimentos in natura eu posso consumir in natura mesmo. Alguns alimentos do grupo 1 eu posso consumir da forma como vem da natureza. Uma fruta, por exemplo, né? Mas quase todos eles vão precisar de algum tipo de preparação. O arroz e o feijão você só consegue comer se você cozinhar, né? E você colocar sal, de você colocar temperos, colocar outros alimentos, colocar algum tipo de gordura, né? Ficar muito sem graça a alimentação se você não usar sal, açúcar e gordura, sal e gordura, ou no caso sobremesa, se você não usar açúcar. Então, esses ingredientes culinários, eles são extremamente importantes. Eles tornam a preparação de alimentos mais fácil e mais interessante, né? Porque o prazer é muito importante. A gente se alimenta não só para se manter vivo, enfim, funcionante, mas pelo prazer. Né? Isso a alimentação é uma coisa que faz parte da cultura. Né? Então, tem esse grupo que é industrializado, perfeito, e extremamente... Só que ele não pode ser usado em excesso. Né? Quer dizer, se você consumir os seus alimentos in natura, minimamente processados, e encher esses alimentos de açúcar, de óleo, de sal, claro, aí eles vão ficar desbalanceados. Mas as pessoas, em geral, não fazem isso. Quer dizer, as culturas alimentares já, em geral, utilizam esses ingredientes na proporção correta, né? O outro grupo que ainda também é industrializado é o processado. Pães, queijos, né? Conservas. Esses são os antigos alimentos processados, né? E como é que a gente distingue esses alimentos dos ultraprocessados? Era essa a minha Esses processados é o que você faz em casa. Veja, o pão você compra industrializado, ele é um alimento processado, mas você pode fazer em casa também o pão, né? O queijo você teoricamente poderia até fazer em casa também, mas em geral as pessoas compram o alimento industrializado. As conservas também você poderia fazer. Por quê? Porque elas se baseiam em alimentos de verdade do grupo 1, né? No caso, o leite, a farinha de trigo, as hortaliças que podem ser transformadas em conservas, e você adiciona, ou a indústria adiciona nesses alimentos o quê? Ou sal, ou açúcar, ou um tipo de gordura. Né? Uma sardinha em lata, por exemplo, o que é? É o peixe com um pouco de sal e algum tipo de gordura, algum tipo de óleo. Então, tudo bem a gente comer, então? Tudo bem, desde que, claro, também não dá para você fazer uma alimentação baseada em alimentos processados, né? Eles vão entrar complementando a alimentação. Então, no fim, o que é uma alimentação saudável? É o grupo 1, complementado, preparado com os ingredientes culinários do grupo 2, ou até aqueles do grupo 3, que a indústria já colocou o sal, a gordura para você no produto. A mais. Né?
que é o alimento ultraprocessado? É tudo o resto. É tudo... A famosa lasanha, por exemplo. Isso, por quê? Porque aí é uma forma prática. Para conhecer esses alimentos ultraprocessados, basta ler a lista de ingredientes. Se na lista de ingredientes tiver só um ingrediente, por exemplo, se você pegar o arroz, ele está escrito lá, ingredientes, arroz. Né? Pronto, é o alimento. Né? Se ele tiver 2, 3 ingredientes, e além do arroz, ou da carne, ou do leite, você tiver lá sal, açúcar ou gordura, ou seja, alguma coisa que você tem na sua cozinha, ele é um alimento processado. Agora, se ele tiver aditivos, se ele tiver substâncias que você não tem ideia do que sejam, muitos alimentos ultraprocessados, por exemplo, eles têm isolado proteico de soja. O que é isso? Isso aí é uma proteína extraída da soja. Né? Ou você vai encontrar uma gordura hidrogenada, você vai encontrar... e por que a indústria utiliza esses alimentos, né? Esses ingredientes tão estranhos, né? Não é porque ela quer fazer produtos que façam mal para a saúde, obviamente, né? O que ela faz? Porque ela quer reduzir custo. E a forma de você reduzir custo é você não colocar... Você quer reduzir custo e aumentar a vida de prateleira do produto. E aumentar a vida de prateleira também significa reduzir custo. Né? E, portanto, aumentar a lucratividade. Então, o que acontece? Desde metade do século passado, começando principalmente nos Estados Unidos, mas depois avançando para o mundo inteiro, a indústria percebeu uma forma de ganhar muito dinheiro, que é fazer alimentos que parecem com os alimentos de verdade, ou com as preparações culinárias que a gente faz em casa, mas de verdade eles não têm nada. Agora, eles são extremamente lucrativos, né? Se você pegar, por exemplo, se pegar um macarrão instantâneo, é um exemplo que eu costumo dar. Super barato, né? Super barato. É baratíssimo. O que é o macarrão? O que é o macarrão normal, de verdade? É farinha de trigo, água, você seca, enfim, corta no formato certo, e é isso. O macarrão é isso, é farinha de trigo, pode ter ovo, pode ter alguma coisa de ovo também. Agora, o que é o macarrão instantâneo? É uma mistura de amido, de algum tipo de gordura, em geral gordura hidrogenada. Aí você fala, bom, mas isso deve ser muito ruim, você misturar amido com gordura não deve ter gosto de nada, e não tem mesmo, né? Então, o que é o macarrão instantâneo? São esses 2 ingredientes, mas, e aí o mas é importante, acrescidos de vários aditivos, né? Porque sem os aditivos cosméticos, né, que são esses que dão cheiro, gosto, sabor, enfim, para os produtos, não haveria alimento ultraprocessado, né? Então, o monoglutamato de sódio, que alguém já citou aqui, né? Entrou aqui e falou, por que se usa tanto? Porque o monoglutamato de sódio ele é um aditivo que, em minúsculas quantidades, ele simula o gosto de proteína. O gosto de carne, o gosto de cogumelos, que a gente gosta muito. Por que a gente gosta muito de proteína? Porque proteína é muito bom, né? A gente foi selecionado para gostar de proteína, porque sem proteína não tem vida, né? Agora, esse bendito monoglutamato de sódio, embora ele seja um aminoácido até, a quantidade é minúscula dele, mas ele já dá o aroma, o sabor que tem um alimento que tem bastante proteína. Então, é complicado isso, porque por que as pessoas gostam, em geral, de macarrão instantâneo? Não é por causa da gordura ou do amido que tem ali. Eles gostam por causa do aditivo que está colocado. Só que aí existe a gente fala em inglês mismatch, né? Existe uma coisa assim, uma coisa é aquilo que parece, outra coisa que é. Exatamente. Então, o teu organismo diz assim, isso aí é bom, pode comer isso aí porque tem proteína. Só que você está consumindo amido e gordura, né? Então, esse é um dos grandes problemas do alimento ultraprocessado, é que eles são hiperpalatáveis, eles são, de fato, extremamente saborosos, eles são feitos para serem extremamente saborosos. Esse é o objetivo, né? Esse é o objetivo, só que eles não fornecem aquilo que a gente precisa, né? Então, esse descompasso, né? Esse descompasso entre o que é e o que parece é o grande problema do alimento ultraprocessado, né? Eu acho então, em função disso é que, na verdade, alimentação saudável, como é que eu faço? Se eu evitar alimentos ultraprocessados, eu resolvi 80% do problema. O que são os outros 20%? É usar óleo, sal e açúcar
em quantidades pequenas, só as necessárias, não exagerar, e usar alimentos processados, como pão, queijos, para complementar a alimentação, né? Então, fazendo isso, você resolve mais 15%. O finalzinho que falta é uma coisa que eu ainda não falei, que é a diversidade. Eu não posso comer só arroz, só batata, ou só carne, ou só... Eu preciso combinar. O ser humano é omnívoro, né? Então, a gente foi selecionado, a nossa evolução da nossa espécie, nós chegamos até aqui com a grande vantagem seletiva que a raça humana tem em relação às outras espécies, que é a nossa capacidade de comer de tudo. Uhum. Então, a gente não só pode comer de tudo, como a gente precisa comer de tudo. Porque o homem não é um especialista em relação à alimentação, né? Eu também costumo usar esse exemplo, né? Por exemplo, os esquilos, eles comem um tipo de noz. Então, um tipo de esquilo come um tipo de noz. Então, o esquilo não tem nenhum dilema. Ele sabe que todo dia ele acorda, ele tem que comer aquela noz. Bom. E ponto, não tem mais. A gente não tem o equivalente a nós, né? Não tem superalimentos, né? Então, esse é um conceito importante. A alimentação saudável é feita baseada numa diversidade de alimentos, combinando. E as culturas alimentares, né? Como a dieta mediterrânea. O que é a dieta mediterrânea? É uma combinação muito inteligente de vários tipos de alimentos, né? O azeite de oliva, que é uma coisa muito importante, mas as hortaliças são muito importantes, o alho e a cebola, que é usado amplamente na dieta mediterrânea, as frutas, a gente tem essa variedade, regiões, né? É a variedade. E no Brasil, a gente tem também o que seria a nossa dieta mediterrânea. O que é? É o arroz, o feijão, uma verdura, um pedaço de carne, né? E aí variações em torno disso nas várias regiões do Brasil. Mas também é uma combinação, né? O arroz e o feijão, por exemplo, é uma combinação muito interessante, porque eles se complementam, né? O que o arroz não tem em quantidade, o feijão tem e vice-versa. Então, eles, em conjunto, eles fazem uma combinação muito interessante. Eu só queria voltar naquela coisa do ultraprocessado, que eu acho que fica a dica da gente olhar os rótulos, né? Eu teve uma fase que eu virei uma chavinha e fiquei a louca dos rótulos. Mas também acho que a gente tem que achar um equilíbrio, né? E aí, muitas vezes, nem eu sei o que está escrito ali atrás do rótulo. Mas eu sempre fico pensando, passou de 4 ingredientes, a gente não consegue entender o que aquilo quer dizer, você não conhece, aquilo já não é tão bom a gente selecionar, né? Isso que eu falava, é muito complicado entender como que o monoglutamato de sódio afeta a nossa saúde, as pessoas comem demais e tal, mas, quer dizer, você não precisa consumir monoglutamato de sódio, ponto. Quer dizer, não tem necessidade de consumir, né? Na realidade, assim, aliás, os aditivos, se você for ver a regulação internacional de aditivos, ele fala o seguinte: aditivos são substâncias usadas em mínimas quantidades que devem ser usadas só quando não há uma outra alternativa, uma outra forma de você consumir aquele produto. Uhum. Então, eu preciso de monoglutamato de sódio? Não, basta você colocar cebola e alho na tua preparação, que você vai ter o mesmo tipo de gosto. Então, eles realmente acabam não sendo necessários, né? E, professor, eu estava pensando no macarrão, né? Não o macarrão instantâneo, o macarrão mesmo que a gente consome. Se você pegar e olhar o rótulo de marcas diferentes, você vê que tem muitos que tem vários ingredientes que a gente de fato não precisa. Né? E eu fico pensando, né, aqui em casa a gente começou pelo macarrão, que eu achava que era mais fácil. Então, olhar lá que tinha farinha, né, farinha branca ou farinha integral, que tem vários macarrões, mesmo que tem milhões de outros ingredientes, né? Eu acho que a gente também cai nessa pegadinha, né? Que a gente Aí uma coisa importante, quer dizer, uma coisa é você olhar os rótulos. Agora, outra coisa aí, falando um pouco em tecnologia, né? De como usar a tecnologia para o bem, né? Tem um aplicativo, não sei se você conhece, o Desrotulando. Né? Que eles fazem exatamente isso. Eles já eles criaram um banco de dados com os ingredientes. A gente trabalha em parceria com eles, né? Eles são muito legais. E aí, o que eles fizeram? Eles agora, mais recentemente, eles incluíram a classificação nova, né, que é essa classificação de alimentos que identifica os ultraprocessados, no aplicativo.
Então você consegue saber ali, a gente, enfim, não é 100% perfeito, né? Claro, A mas dá gente para ter uma trabalhou, noção, né? porque é um aplicativo, então, enfim, às vezes a coisa, mas 99,5% das vezes funciona e você consegue identificar o Logo que eu alimento baixei, ultraprocessado, eu né? fiquei meio paranoica ali. Eu falei, não, calma, vamos tentar achar um equilíbrio, né? Agora, a gente tem algumas perguntas aqui para você que eu queria fazer, falando um pouco das crianças pequenas, né? Eu Tá. acho que é uma das preocupações da Outbreak, essa questão alimentar. A gente tem uma parceria muito bacana com a Sodexo, que ela fornece a alimentação lá para nossa escola, desde do lanche que as crianças comem, o almoço também. Então a gente a gente faz, né, um cardápio balanceado para as crianças, desde as crianças pequenas até os adolescentes aí do 9º ano. E desde pequenininho a gente faz uma parceria com eles, que eles entram em sala para mostrar os alimentos para as crianças, né? Que a gente percebe também que é uma demanda ali dos pequenos, que muitas vezes eles veem uma melancia e eles de fato não sabem que aquilo é uma melancia, né? Porque muitas vezes ela já vem picada, vem sem caroço, já ali. E aí as nutricionistas entram em sala e aí mostram para eles. Dando um exemplo da melancia, mas né, foram várias. Então, a mandioquinha com casca, assada, cozida. Enfim, eles têm essa oportunidade de experimentar e de conhecer. E aí eu queria que você falasse um pouquinho de como você vê esse desenvolvimento, esse envolvimento das crianças na alimentação. Então, é fundamental isso, né? Quer dizer, primeiro de tudo, né? Quer dizer, a gente, em 2014, o Ministério da Saúde lançou o Guia Alimentar para a População Brasileira de 2 anos e mais. Mas para os pequenininhos mesmo, a alimentação é um pouco mais específica, né? Tem a amamentação primeiro, que é extremamente, que é única, né? Nesse período, os primeiros 2 anos de vida e tal. Então, hoje você tem já um Guia Alimentar para a População Brasileira, que para a população de menores de 2 anos, né, que segue bastante o caminho da... E outra referência muito interessante é o livro da Rita Lobo, que é uma grande divulgadora do Guia da Criança e tal, e que tem enfim, um material muito interessante para se ler. E por que é importante, né, quer dizer, para a criança pequena? Porque os hábitos alimentares são coisas que são muito identificadoras, né, de cada um de nós, né? São construídos então, juntos, né? É uma coisa extremamente importante e está muito ligada a afeto, está muito ligada, enfim. Então, se você começa errado, né? Se você começa... Outro dia eu vi, por exemplo, uma pessoa falando isso, puxa, eu nunca me esqueço o primeiro dia que eu levei meu filho no McDonald's, né? Porque aí eu levei ele naquele lugar que eu ia também, e aquele cheiro do McDonald's. Exatamente. É verdade, isso é verdade. Quer dizer, isso. Agora, então, se você cultiva, né, hábitos saudáveis de alimentação, você vai incorporando isso. Então, assim, é muito importante. E realmente, eu acho que assim, na idade adulta, uma pessoa que teve toda a sua experiência, todas as suas relações afetivas e tal, e que não tem nada a ver com comida de verdade, é difícil a pessoa recuperar aquilo. Né? Ela não... Então, assim, então é extremamente importante e é onde a gente tem mais expectativa de que as coisas possam ser modificadas na escola. Quer dizer, acho que é fundamental. O Brasil tem um Programa Nacional de Alimentação Escolar que é muito interessante, que também é muito influenciado pelo Guia Alimentar, né? Inclusive há uma regulamentação mais específica proibindo os alimentos ultraprocessados, né? Nos cardápios da alimentação escolar, incentivando a preparação de alimentos feitos na hora, etc. E tal. E nas escolas particulares, né, como a Outbreak, que faz isso, outras certamente também tem essa preocupação. Isso dá uma esperança para a gente de que as pessoas, que a alimentação possa, dessa geração agora, né, possa melhorar. Né? E eu acho que é uma coisa também, professor, que vem mudando, né? Porque eu lembro imagina, até quando eu comecei a trabalhar em escola um tempo atrás, a gente servia um lanche natural, que era, né, peito de peru, maionese e não é isso, né? Maionese e queijo era o nosso lanche natural, super saudável, né? Que até vende na praia. Eu acho que a gente está começando a rever, poxa, desde quando um peito de peru é natural? Então eu lembro, né? Que a gente começou a tirar, vamos começar aos poucos, vamos tirar o peito de peru. Eu lembro
de outras escolas, as famílias questionarem, falar, poxa, mas é o lanche que ele mais gosta, pô, o lanchinho natural de peito de peru, né? E acho que a gente vai transformando isso. E uma coisa importante assim, é a questão da maximização do aroma, dessas coisas. Então, o peito de peru, por exemplo, ele invariavelmente tem esse monoglutamato de sódio também. Então, o que acontece? A pessoa acostuma com aquele gosto. Então, você pegar um rosbife, por exemplo. Um rosbife, que tem gosto de carne, tem gosto de proteína, mas nem se compara com o peito de peru, porque o peito de peru tem um gosto de proteína. E aí, então, o que acaba acontecendo? A criança começa a associar que o que é bom, o que é prazeroso, é aquela maximização do gosto, né? Exatamente. E o açúcar a mesma coisa. O sal, a mesma coisa. Então, você fala, isso aqui está sem graça, isso aqui não tem açúcar, né? Claro, porque você acostumou. Né? Exato. Então, essa é uma outra questão de das preparações culinárias, porque quando você faz a comida em casa, ou você come, não precisa fazer a comida em casa, basta você comer a comida que alguém fez em casa, né? Quando você come a comida preparada na hora, você coloca as quantidades adequadas, né? De sal, de açúcar, de gordura, etc. Então, você desenvolve um paladar e as crianças passam a apreciar e começam a identificar o verdadeiro gosto, né? Então, você pega uma cenoura, por exemplo, a cenoura tem açúcar, né? Ela é doce, ela é doce, então, mas é o doce da natureza, é o doce que você tem. Então, se você acostuma com um nível de açúcar, você não vai achar nenhuma graça numa preparação que não tem aquela mesma quantidade de açúcar, né? Bom, são duas. Eu tinha várias perguntas, mas elas estão todas relacionadas com isso. Só para a gente fechar essa coisa do alimento da criança, eu acho que é isso. A gente não tem no cardápio essas coisas lá na escola. E eu fico pensando até numa vivência pessoal aqui de casa. Eu tenho um filho de 1 e 8, e desde que ele ficou, né, no aleitamento materno exclusivo até 6 meses, e aí começamos a introduzir. E depois que a gente começou a introduzir a alimentação dele, inevitavelmente, a nossa mudou também. Porque você começa a pensar, pô, não vou colocar na mesa, né? Uma coisa que eu costumava comer, até esses lanchinhos de snack, a gente acaba mudando. Só para, de novo, reforçar essa ideia de que as crianças podem sim fazer a diferença, né? E uma vez que elas estão acostumadas a isso, a gente... E aí tem uma outra coisa que eu até acho que queria que você comentasse, que tem uma coisa, acho que é muito cultural, tem mudado, acho que as pessoas têm pensado e refletido mais sobre isso, que é essa coisa que vem, né, do afeto e de que as pessoas acham que não é gostoso, né? Uma comida, poxa, né? Outro dia a gente faz aqui um bolinho de banana com aveia, enfim, aí eu tenho... Não, as pessoas da família que falam, ai, tadinho, você fica dando essa comida sem graça para ele, não vejo a hora dele poder comer um bolo de verdade, porque isso não é bolo de verdade, né? Na festinha de 1 ano não tinha brigadeiro. Poxa vida, que dó, né? E a gente acaba saindo de malvada e, poxa vida, que triste. Então, veja, ó, aí isso é super importante, porque e é interessante, às vezes, a propaganda desses alimentos ultraprocessados sugere esse tipo de coisa, né? Então é assim, tipo, eles às vezes falam do tipo assim, não, isso aqui é bom para a saúde, agora é muito ruim, né? E isso aqui é muito bom, e aí a gente fez um pouquinho melhor e tal, então não é tão ruim para a saúde, alguma coisa assim. Aí eu prefiro ser feliz, né, e comer essa coisa do que se... Agora é um falso dilema isso, que você ou você tem prazer ou você tem saúde. É totalmente falso isso, né? Então, bom, basta assim, pegar um exemplo assim da Itália, né? Assim, quando os italianos falam de comida, de comida de verdade, assim, o dia inteiro, né? Uma coisa que enfim... distância, né? E eles falam, então, assim, vai dizer que eles não têm prazer em comer? Eles estão comendo qualquer coisa só porque eles estão comendo para ter saúde? Claro que não, né? Então, assim, esse dilema, e se a gente colocar que ou saúde ou prazer, nós perdemos. As pessoas vão preferir o prazer, né? Então, assim, o que vai acontecer? A pessoa doente, já que tem algum problema, essa pode fazer aí alguma restrição, mas não é isso que a gente quer. A gente quer que as pessoas normais, pessoas saudáveis, de várias idades, todas se alimentem de maneira saudável. Agora, se as pessoas não tiverem prazer na alimentação,
perdemos a luta. Não, e não é necessário. Agora, daí tem a coisa do cozinhar. Então, assim, se você não souber cozinhar, né, se as pessoas não têm nenhuma noção do que é cozinhar, o que vai acontecer? Você vai fazer uma coisa muito monótona, então todo dia você vai fazer a mesma coisa. A mesma coisa, né? A mesma coisa. E aí não tem como, né? Então, assim, realmente, sem dominar técnicas de preparação culinária, sem conhecer receitas e fazer, a gente perde, não tem jeito. Agora, se você tem essa capacidade, né? Ou se as pessoas... Porque ninguém nasce sabendo cozinhar também. E isso, na verdade, é cultural, né? Com certeza. Então, a hora que você adquire essa capacidade, e é interessante isso, quando as pessoas começam a cozinhar, elas têm um pouco de dificuldade, evidentemente, elas nunca tiveram, mas depois do primeiro momento em que você tem essa dificuldade, ao contrário, as pessoas começam você aprende. É prazer, né? É como andar de bicicleta, né? Você começa e aí você vai fazendo analogia disso com aquilo, eu vou tentar misturar isso e tal. Mas então, assim, esse dilema saúde e prazer não existe. A gente não tem que recusar esse tipo de coisa, né? Você tem sim que ter prazer com a alimentação e você vai conseguir isso com variedade, com imaginação, com criatividade, né? É desse jeito que... E aí a outra coisa também que é importante, que eu já tinha falado antes, não existe superalimentos, né? Então essa coisa que a alimentação saudável é complicada, eu preciso comer quinoa, ou eu tenho que pegar uma fruta lá que tem na Ásia, que tem não sei quanto de vitamina C, isso é tudo bobagem, né? Na verdade, você tem que ter a diversidade, né, nos vários alimentos, e é natural, veja, é natural. As pessoas, no guia alimentar, a gente tem umas fotografias, né? A gente resolveu substituir esse negócio de 2 porções disso, 3 porções daquilo e tal, por fotografias que a gente fez de padrões de alimentação praticados pelas pessoas. Então, nós fizemos fotografias de café da manhã, de almoço e jantar, de famílias brasileiras mesmo, né, que têm uma alimentação saudável. Então, em algumas dessas fotografias, às vezes aparecia alguma coisa, por exemplo, como uma feijoada. Então, óbvio que se você analisar a feijoada, se comer feijoada todos os dias, você vai com carne, enfim, com carne de porco, você vai comer muito sal e muita gordura, né? É muito difícil que não seja assim. Acho que a gente vai de novo no balanço, né, das coisas aí, da gente Isso, aí a diversidade é essa. Então, um dia você come a feijoada, que tem muita gordura, muito sal, mas você não vai comer todo dia aquilo. Agora, e é muito interessante até, as comidas que a gente come em celebrações, aniversários, festas, etc., em geral, elas em si não são super equilibradas, não é? Mas não é por acaso que elas são consumidas de vez em quando, né? Então, na realidade, isso é outra coisa, quer dizer, se você... E aí tem a questão da cultura alimentar. Quando você segue a cultura alimentar, de uma cultura alimentar que tem um pouco de tradição, vamos dizer assim, né? Teve um certo desenvolvimento, o que você vai encontrar é isso. As comidas de celebração são um pouco exageradas num ou outro nutriente, mas no conjunto, quando se vê aquele padrão de alimentação, ele é saudável, né? Então é muito importante isso de você não... E o guia alimentar tem bem essa pegada de não ser prescritivo, entendeu? A alimentação saudável é assim, você tem que comer isso, essa porção disso, aquilo, 3 vezes por semana, isso... Tem que ser assim, né? Não pode, porque aí a gente perdeu... Refém, né? Aí você perdeu a briga, porque na verdade ninguém vai seguir isso. E isso não vai ser duradouro, né? Exato. E não é necessário, quer dizer, na verdade, né? É contraproducente isso, né? Você ter... claro que nós não estamos falando de pessoas que têm doenças determinadas, que estão sob tratamento. Isso é outra coisa, né? O guia alimentar é para a população que a gente fala saudável, aparentemente saudável, que não tem assim nenhum problema maior. A gente tem 15 minutos, só tem várias perguntas, é muito rápido que passa aqui o tempo. Só queria falar uma coisa que você retomou da Rita Lobo rapidinho. Ela tem vários livros de culinária que dá pra gente buscar,
sabe, coisas de 15 minutos, pratos simples. Tem até um prato infantil que a gente usa muito aqui em casa, um livro, né, para pequenos, que a gente junta a família toda, envolve todo mundo e a gente consegue fazer pratos super fáceis e tranquilos no dia a dia. Eu acho que hoje em dia tem muito recurso aí para a gente buscar sobre isso. Bom, a gente tem 15 minutos, a Bia vai começar a me mandar umas perguntas que a gente tem aqui. E aí eu queria também te perguntar uma dica aí. Hoje acho que não tem como a gente não falar da quarentena, né? Desse tempo que está todo mundo em casa. A gente recebeu muitas questões de que a ansiedade, né? O estresse acaba, né? Tá todo mundo à flor da pele e que para muitas pessoas a comida acaba sendo um refúgio, né? As pessoas acabam indo muito para a comida. E aí foi o que a gente falou até agora, né? Muitas vezes acaba para um chocolate, para um bolo, recorrendo a esse tipo de comida. Você tem alguma dica? Não sei se é fácil dar uma dica sobre isso, mas é que foi a pergunta que mais apareceu aqui, né? De como a gente consegue controlar talvez, a questão da ansiedade. Talvez um pouco a ver com a coisa da celebração, né? Quer dizer, aí é outro motivo, né? Então, na realidade, quer dizer, as pessoas em geral, quando tem festas, querem comemorar alguma coisa, elas vão pegar alguma coisa que elas particularmente gostam, né? Que seja muito agradável. Então é natural também que numa situação dessa, assim, uma das coisas, bom, nós todos estamos vivendo isso, né? Uma das coisas que, assim, eu e minha mulher, a gente tenta fazer é, assim, respeitar fim de semana, assim, mesmo tendo em casa e tal, então a gente come diferente no fim de semana, né? Come alguma coisa diferente, demora mais tempo e tal, né? A gente procura não trabalhar no sábado e domingo, né? E aí você tem um pouco mais de tempo, e aí você faz uma coisa mais elaborada, etc. Quer dizer, você tentar um pouco garantir que você tenha essa diferença entre os dias, etc. E aí acho que fica um pouco mais fácil, mas claro que é extremamente difícil. A gente está, né, vivendo... E cada um vai arrumando um jeito de se... Mas tem essa questão, quer dizer, então o que acontece, por exemplo, o que a gente faz aqui, então domingo a gente faz uma coisa mais elaborada, e que não necessariamente é equilibrada nutricionalmente, entendeu? Então, por exemplo, sei lá, eu gosto muito de queijo, por exemplo, então... Aí é no fim de semana que você come um queijo com pão e vinho na noite só, entendeu? E não come... então, assim, você pode... Né? Você pode, quer dizer, você pode fazer em alguns momentos, preferir uma alimentação que te dê um extremo prazer, e aí é muito individual, cada um tem uma coisa desse tipo, mas que não seja ultraprocessado, entendeu? Quer dizer, você consegue ter esse prazer, essa sensação com alimentação, talvez até com um alimento processado, no caso do queijo, por exemplo, né? Mas que não é ultraprocessado. Então, assim, a questão assim, o alimento ultraprocessado é absolutamente não necessário. Ele é totalmente dispensável. Para cada alimento ultraprocessado, você tem um processado ou você tem uma preparação culinária que vai te dar o mesmo prazer ou mais prazer, quem sabe, né? Acho que a gente tem que se readaptar, né? Alguém escreveu ali sobre reeducação alimentar, eu acho que é isso. Por isso que, de verdade, a gente aposta nas crianças, né? O quanto a gente pode construir essa nova relação, né, do alimento e da alimentação com as crianças, e a gente vai se reeducando. A gente tem 10 minutinhos, eu vou ler uma primeira pergunta que chegou aqui, da Jaqueline, nutricionista. Existe algum questionário validado para avaliar o consumo de ultraprocessados, considerando a classificação do guia? É o seguinte, o padrão ouro para a gente avaliar é o que a gente chama de recordatório de 24 horas, né? Então, assim, você pergunta para a pessoa tudo que ela consumiu nas últimas 24 horas, o ideal é você ter 3 questionários em dias diferentes, porque a pessoa come cada coisa num determinado momento, e aí a gente está fazendo agora, a gente tem, começou agora em 26 de janeiro um estudo chamado Nutrinet Brasil, que é um estudo que a gente vai acompanhar 200 mil pessoas por 10 anos para avaliar... Eu estou respondendo. Você já está, né? Então, aí você deve ter visto o seguinte, que você respondeu já certamente um questionário que a gente chama um 24 horas simplificado, que a gente pergunta só se a pessoa comeu ou não 17 subgrupos de alimentos ultraprocessados, por exemplo, só sim ou não.
Mas isso é uma primeira aproximação, né? A seguir, e quando for no mês 6, você vai responder um recordatório de 24 horas, que esse a gente... Mas vai ser também no celular, é totalmente informatizado, e aí nesse a gente vai perguntar, e esse seria, vamos dizer assim, a pergunta, né, que foi feita. Porque o que é importante, se o teu interesse é conhecer só nutrientes, o que você pergunta para a pessoa? O que você comeu? Eu comi uma lasanha ontem, ponto. A de carne, de tomate, o que tinha e ponto, né? Nesse questionário, não. A gente, quando a pessoa fala que comeu uma lasanha, a gente pergunta, era uma lasanha congelada ou uma lasanha que foi feita na hora? Né? Aí você já tem essa diferença. Se foi feita, se é congelada, qual a marca, enfim, se ela foi feita na hora, então quais são, o que você utilizou. Então, tem sim um questionário desse de 24 horas que é mais adequado. Um questionário de 24 horas bem feito, ele serve para identificar ultraprocessado, né? Mas a gente está fazendo esse bem feito agora informatizando, que é uma coisa importante. Mas tem esse questionário simplificado que, se você quiser ter uma ideia muito geral assim, do consumo de ultraprocessado, ele também é interessante. Eu recomendo que, se todo mundo, quem ainda não participa do estudo, né, é só colocar no Nutrinet Brasil, entrar e vocês vão ver o questionário, inclusive, o simplificado, e depois vão ter a chance de responder o outro, que é o completo. Tá bom. A gente tem várias perguntas, mas não vai dar tempo da gente responder, gente, senão a live ela cai. Né? Tem perguntas sobre fórmulas de bebê, sobre punks, enfim. Mas eu queria, de novo, aqui, agradecer a sua participação. Mas antes disso, já virou aqui tradição do nosso Our Brick Inspires, pedir para o nosso convidado deixar uma mensagem, né, para a nossa comunidade. Eu sei que você já falou um monte, mas que mensagem você deixaria para a gente finalizar? Então, eu acho que é essa mensagem mesmo, né, de que cada um de nós deveria dar mais atenção para a alimentação, né? Dedicar um pouquinho mais de tempo para a alimentação. Por quê? Porque isso é muito importante. E não é só importante para a gente prevenir doenças. Para prevenir doenças que tornam a Covid, que a gente está agora aqui em casa por causa dela, muito mais grave, né? Então, hoje, isso se a gente já tinha todas as razões do mundo para se alimentar de maneira saudável, hoje... a gente tem uma razão a mais, né? Mas não é só para evitar doenças, né? Porque, principalmente pessoas mais jovens, né? Elas sempre podem pensar, eu vou me preocupar com isso depois, no futuro, etc. Então, mas não é só a doença física, né? Na realidade, a hora que a gente dedica mais tempo à alimentação e a gente faz as escolhas adequadas, a gente está melhorando como pessoa, a gente está melhorando o nosso bem-estar. A gente está se apropriando de uma dimensão da nossa vida que sempre foi muito importante e tem que continuar sendo muito importante, né? Então, assim, eu acho que assim, as pessoas que optarem por isso, né, derem para a alimentação uma certa chance e dedicarem um pouco mais de tempo, mais atenção, elas vão ter não só menos doenças, vão viver mais tempo, vão ter menos risco de ter a Covid mais complicada se elas tiverem o azar, né, de terem a doença, mas elas vão ser melhores pessoas, elas vão ser mais felizes, né, eu arriscaria dizer. Acho que é essa a mensagem que eu deixaria para todo mundo. Obrigada mesmo. Acho que a gente tem que pensar também nesse equilíbrio, né? Porque para uma pessoa que tá zero pensando nessa coisa da alimentação saudável, não dá para a gente ir do 8 para 80. Não, vai aos poucos. Começando de pequenos passos e a gente chegar lá. Tá bom. Queria agradecer muito a sua presença aqui, a sua participação, de todo mundo, da comunidade toda que está mandando os corações aí, os comentários para a gente. E dizer que essa live vai ficar gravada no IGTV da escola, aqui na nossa página. Então, se quiserem recomendar para alguém, enfim, compartilhar, vai ficar para cá. E queria de novo agradecer a Fátima Lopes e a Mirza, as nossas diretoras aí da escola, por esse canal aqui do Our Brick Inspires para gente. Tá bom? Tá bom. Obrigada, dá um abraço para todo mundo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Até mais. Tchau.